Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E a mensagem de hoje ela tem um tema especial: vença o desencorajamento. Mas antes de começar, eu quero orar por você e com você que está me ouvindo agora. Se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz e que Deus Pai o ressuscitou no terceiro dia, diga: eu creio, e ore comigo agora. Repita as palavras para que você receba o poder dessa mensagem sobre a sua vida. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador único e pessoal. E eu creio que o Senhor morreu numa cruz e que Deus Pai te ressuscitou no terceiro dia. Eu estou orando com você para que você entenda essa mensagem e receba o poder dela sobre a sua vida. Um dos ataques mais sutis do inimigo contra os pastores e líderes é o desencorajamento e a depressão. Muitos estão esperando resultados em áreas de sua vida e ministério e não compreendem a causa da demora. É difícil ver tantas coisas tremendas acontecendo com outros e não conosco. Quando que eu terei realmente esse favor? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Esse tipo de pensamento ele pode nos levar a tornar amargurados, enxergar o mundo preto e branco. A verdade, porém, é que o Senhor ama você profundamente. Ele sabe a quantidade de cabelo que tem na sua cabeça. Ele sabe exatamente onde quer levar você. E mesmo que você esteja cheio de pensamentos, de desencorajamento, isso não muda o amor dele por você. Foi exatamente esse tipo de situação que o profeta Elias enfrentou. Nos dias de Elias, o rei Acabe e sua esposa, que se chamava Jezabel. Acabe era um tipo de homem que não se importava se o povo adorava a Deus ou a Baal. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos ele trazia pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Elias ele tinha um senso da presença de Deus. Ele declara que estava diante da face do Senhor, mesmo quando se colocava diante dos reis. Deus disse: eu ordenei aos corvos que alimente, que te sustente. Me escute, creia que sempre há um ali, um lugar designado por Deus para o seu suprimento. Se você está no lugar designado, ali haverá provisão. Esteja sempre certo de estar no lugar certo, conforme a vontade de Deus. Acontece, porém, que o lugar designado nem sempre é para toda a vida. É provável que o riacho vai secar. Isso não significa que o lugar não era designado por Deus, mas significa que foi Deus que te colocou ali, não foi o diabo que secou as águas. Quando Deus tem uma direção nova para nós, Ele vai secar certas fontes, para nos direcionar, claro. No fim de 3 anos, o Senhor manda que Elias se apresente diante de Acabe. Por que Deus manda o profeta se apresentar diante do rei novamente? Porque se Deus fizesse chover sem avisar o rei, então o profeta de Baal diria que eles tinham feito chover. Assim o homem de Deus deveria dizer: foi pela minha palavra que veio a seca, e por minha palavra que vai vir a chuva. Elias faz então um desafio dos deuses no Monte Carmelo. O desafio era claro: o profeta de Baal iriam orar para que caísse fogo do céu e depois Elias faria o mesmo. E o Deus que respondesse com um fogo, esse era o verdadeiro Deus. Entenda algo agora: depois do julgamento vem a bênção. No verso 1 de 1 Reis 18:36 diz que no momento de apresentar a oferta de manjares, isso era de costume para aquele tipo de oferta. Indica que foi às 15 horas. Exatamente o momento em que o Senhor Jesus expirou na cruz. Preste atenção. Sempre que o fogo do juízo cai do céu, se houver um sacrifício, ele não cai sobre os homens. Depois que Deus responde à oração de Elias, ele anuncia que vem a chuva. Ou seja, a bênção vem depois do sacrifício. Quando nós temos a revelação da obra consumada de Jesus na cruz, se você entende isso, que Jesus já fez tudo no seu lugar, a bênção, o favor e a chuva caem sobre você, sobre nós. Escute, nós somos abençoados hoje porque o julgamento já aconteceu no Calvário. É por isso que você é abençoado, é por isso que eu pedi para você orar no começo, porque você é abençoado agora, porque o julgamento já aconteceu no Calvário por você.
Depois disso, no topo do Monte Carmelo, Elias ora 7 vezes para que viesse chuva. Deus já havia dito que mandaria chuva, mas mesmo assim Elias teve de orar. Há certos momentos em que nós simplesmente falamos com a montanha, como fez Elias em 1 Reis 17:1. Há outros momentos em que precisamos aprender a perseverar em oração. Alguns que ensinam que só se deve orar uma vez, mas a verdade é que há ocasiões em que é necessário orar até 7 vezes. Entenda, o 7 aqui é como algo simbólico, significa orar até que surja a nuvem no horizonte. Antes de orar, Elias diz para Acabe: prepara a sua carruagem, e mandou ele correr porque viria muita chuva. Mesmo ele tendo profetizado, ele ainda precisou orar pela chuva. Então não ande pela vista, pelo que você está vendo. Elias fugiu para Berseba, que significa no sul de Israel. 1 Reis 19, do 1 ao 3. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio para Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Se você é um líder desanimado que acredita que os melhores dias já passaram, saiba que você não é o único a passar por isso. Elias tinha experimentado uma grande vitória sobre o monte. Toda a nação tinha se voltado para Deus, mas repentinamente tudo se dissipou em sua mente. Em vez de atentar para o poder de Deus, Elias olhou para o que uma mulher maligna poderia fazer. Elias, o homem de Deus, que estava diante da face de Deus, agora cuja oração Deus respondeu com fogo, sentiu amedrontado. Por que isso aconteceu? Na tradução da revista e corrigida, o texto diz que, vendo Elias, então ele olha com os próprios olhos. Esse é o problema, colocar os nossos olhos nas coisas naturais. Ele começou a andar por vista, ou seja, a andar com um olhar humano. Essa é a nossa tragédia. Quando nós vemos a multidão se dissipando, nós ficamos desencorajados. Nos vemos em crise financeira, então ficamos desencorajados. Nós somos limitados pelo que é visível. O diabo sempre usa o que é visível. Elias se esqueceu dos corvos que o alimentava, do suprimento na casa, da viúva também, do óleo do trigo que nunca acabaram, na ressurreição da criança. Ele esqueceu de como o seu Deus respondeu com fogo e como que a chuva caiu do céu. Mesmo aquele que tem a maior fé pode decair dela e voltar a andar por vista. Mas existe o lugar do desencorajamento. 1 Reis 19, do 4 a 8. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias foi e sentou-se debaixo de um zimbro. É o que nós vimos na leitura. Pediu para si a morte. Esta não parece ser uma cena muito edificante. Muitos de nós que, quando nos sentimos desencorajados e deprimidos, Deus se afasta de nós. Pensamos que quando a nossa fé é fraca, Ele nos abandona. Mas isso é apenas uma fala do maligno. Todas as vezes que vemos a expressão anjo do Senhor, no singular no Velho Testamento, Elias teve esse encontro, e isso refere sempre a uma manifestação de Cristo Jesus. O Senhor Deus de Elias no Velho Testamento é o Senhor Jesus do Novo Testamento. Então a palavra de Deus diz que o anjo sabia como seria a jornada diante de Elias e preparou para isso. A maneira como o anjo preparou foi com o pão do céu. O pão é um símbolo da palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus.
Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Você precisa ir ao culto, ouvir a palavra, você precisa ouvir cotidianamente, pois uma palavra do Senhor pode capacitá-lo para uma grande jornada. Mas além disso, Elias dormiu e descansou fisicamente. Depois disso, Elias vai até o Monte Horebe, que é o outro nome para Monte Sinai. Deus não havia dito que ele voltasse para o Monte da Lei. Tudo que Elias fazia para salvar a própria vida, com medo de uma mulher, quando chega ao monte, Elias entra numa caverna e o Senhor lhe pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Elias, quando se apresentou a Acabe, ele disse que estava perante a face do Senhor. Veja que o Senhor nunca o tinha abandonado. A jornada de Elias até ali era do próprio Elias. Então, nos dias em que Elias caminhou em fé e passou pela seca, Deus mandou o corvo para sustentá-lo. Ele vai fazer isso com você também. Mas nos dias em que a fé de Elias vacilou, ele se sentiu desencorajado e deprimido, o próprio Senhor veio pessoalmente lhe trazer pão do céu. É isso que ele faz. Muitas vezes você pode se sentir desviado, mas o Senhor nunca desvia de ti. Deus enviou Elias para o ribeiro e depois para a casa da viúva, mas dessa vez foi Elias quem foi. Elias fugiu por causa da palavra de uma mulher. Então existe a condenação da lei também. A palavra de Deus em 1 Reis 19, 11 e 13 está dizendo, disse-lhe Deus, sai-te e põe nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave, uma bonança. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, o que fazes aqui, Elias? Veja que o Senhor não apareceu como foi com Moisés no Monte Sinai, mas estava no vento suave. Isso aponta para a graça. Quando Elias percebeu a presença do Senhor, ele assume uma postura de adoração cobrindo o rosto. Somente a graça produz a verdadeira adoração. Na graça nós esquecemos de nós mesmos. Não falamos do nosso trabalho, das vitórias, mas olhamos para o Senhor. E Elias respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Por três vezes Eli acusa o povo. Ele falou assim, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E por fim ele declara que só ele estava sozinho, que só restava ele. Então no Monte Carmelo Elias tinha sustentado o nome de Deus, mas agora ele quer que o seu nome seja sustentado. Nós precisamos entender que nós somos filhos e estamos sentados à mesa do Pai. Mas o Pai exige de nós boas maneiras, que nós sejamos educados. Me escute, Ele não permitirá que um filho fique criticando o outro. E eu quero dizer para você, irmão, que está aí dentro da igreja, até você que não está dentro da igreja, mas você não fique falando dos outros. Mesmo que seja verdade, não cabe a nós condenarmos os irmãos. Elias diz que ele era o único que tinha perseverado, mas o Senhor diz que ainda tinha outros 7.000. Elias aprendeu na caverna que ninguém é indispensável, insubstituível. No momento em que ele começa a realçar a sua própria importância, Deus manda levantar um sucessor. Elias era um homem humilde. Foi, pois, e ungiu Eliseu no seu lugar. Então a principal lição que Deus quer nos ensinar hoje é a humildade. Seja humilde. A vitória sobre o medo. Você tem que ser vitorioso sobre o medo. É interessante como depois disso Elias se torna um outro homem. O seu medo desaparece completamente. Deus manda Elias ungir a Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel. E ao fazer isso, Deus estava dizendo que a questão de Jezabel seria resolvida por ele mesmo. E Jeú foi que matou Jezabel. Aconteceu depois disso que Acabe morreu. E seu filho Acasias, filho de Jezabel, tornou-se rei de Israel. Acasias um dia caiu da janela do quarto e adoeceu. Então ele mandou consultar a Baal, Zebub, se sararia da doença. Diante disso, Elias enviou uma mensagem do Senhor dizendo que por causa disso ele iria morrer. Depois do desafio do Monte Carmelo,
tínhamos pensado que o povo tinha voltado para Deus, mas agora estava adorando a Baal novamente. Acasias manda um capitão de 50 prender Elias, que estava em cima do monte, mas o fogo de Deus consumira. Ele manda um segundo grupo também, morre por causa do grupo, do fogo também. Deus manda mais fogo. O terceiro capitão se humilhou diante de Elias, e por causa disso Elias foi com ele. Elias agora volta para Samaria, no palácio do rei. Veja como ele agora está diferente. Não há sinal de medo nele. E nesse momento eu quero profetizar sobre a sua vida. Que todos os medos sobre a sua vida desapareçam. Que todas as dificuldades que você tem sentido, todo o desencorajamento, ele saia da sua vida. E nesse momento eu quero finalizar essa mensagem dizendo: confie no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não importa o tipo de problema, não importa a situação que você está, seja mais que vencedor em Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Eu quero orar por você e pela sua família agora. Deus eterno, Deus soberano, Deus de glória, meu papai. Eu estou agora orando por essa pessoa que está me ouvindo agora, por essa equipe que está me ajudando aqui, está trabalhando comigo, para que nós possamos cada vez mais fazer a tua obra, a tua palavra ir mais além. Todos aqueles que compartilhar aí os vídeos que estão sendo postados na página do YouTube, está também fazendo a obra, porque a tua palavra está sendo pregada ao redor do mundo. Que essa pessoa que está me ouvindo hoje, que está desencorajada, está vendo o mundo em preto e branco, até mesmo depressiva, eu declaro que ela saia desse estado e seja vitoriosa. Em um nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. Os lugares mais remotos do mundo. Olá, eu sou o pastor Adenelson Botelho. Todas as quartas-feiras nós temos uma nova mensagem para você. Eu te convido a se inscrever nesse canal e dar o seu like. Você ajudará a mensagem a chegar aos lugares mais remotos do mundo. E eu conto com você, então se inscreva e dê o seu like. E todas as quartas-feiras você recebe uma nova mensagem de graça e de paz.